Se você entender o que é essa efusão do Espírito Santo, o que são esses carismas extraordinários, né? Esses dons e oração em línguas, e repouso no Espírito, batismo no Espírito, tudo isso que a renovação prega, você precisa entender, né? Você entender como um fenômeno que ocorre de fato dentro da Igreja Católica, que não é história da carochinha, né? E, claro, tirando certos abusos que naturalmente existem em todos os lugares, né? E que fique muito claro aqui, né, para você que está nos ouvindo agora, que assim, quando você critica determinados abusos que ocorrem, né, digamos, frequentemente até em certos grupos da RCC, não significa você invalidar o movimento inteiro. Exatamente. Né? Então, se você está criticando um tipo de abuso, você está falando de um tipo de situação, não quer dizer que o movimento todo não presta. Não é isso que nós pensamos, certo? Então, como nós falamos aqui, nós somos contra do grupo de oração que se estende para dentro da missa, certo? Isso é errado. O santo sacrifício da missa ele tem um rito próprio, né? Um ritual próprio e não está aberto, né, a complementações, a oração em línguas, isso não pode fazer parte. A improvisações. Agora, né? Exatamente. Agora, se nós criticamos esse tipo de abuso, digamos assim, né, de certos grupos da RCC que querem trazer para a Santa Missa essa experiência, né, do batismo no Espírito Santo, enfim, se nós criticamos isso, não quer dizer que a gente está invalidando o movimento como um todo. Isso é importante ficar claro aqui nessa live. Muito menos que somos contra a renovação carismática. Da mesma forma, vocês já acompanharam nós aqui várias lives e também vídeos do canal em que a gente aponta abusos na missa. Então, imagina, se eu aponto um abuso na missa, quer dizer que eu estou dizendo que a missa é ruim? Não. Eu estou dizendo que o abuso é ruim. Né? Então, o abuso ele tem que é o joio e o trigo. Né? A gente tem que separar. A gente tem que saber que a missa é excelente, mas os abusos têm que sair. A renovação carismática católica é um movimento válido, né, da igreja, um movimento sério, correto. Mas se tem abusos, temos que limpar, temos que filtrar, temos que tirar os abusos. E é importante também a gente ouvir os papas, né? Desde São João Paulo II, né, já santo, Bento XVI, o próprio Papa Francisco agora, né? Os três, eles acreditam que a renovação carismática católica ele dá bons frutos para Deus, né? Mas é claro, como qualquer grupo, né, a RCC não é infalível, né? Tem isso também. Naturalmente pode aí ter alguns aspectos que precisam ser purificados, né? Isso é uma coisa muito clara para todo mundo. Então, quando a gente fala, né, quando a gente está falando aqui essa questão de determinados abusos, a gente não está criticando o movimento como um todo, mas é importante dizer que a RCC não é infalível. Né? É importante a gente saber o seguinte, né, que a RCC ela tem uma coordenação. Então, existe o grupo de oração, aí depois vai ter uma coordenação local, estadual, né, nacional. Né? Então, tem uma coordenação. E o que acontece? Às vezes, os grandes líderes do movimento não vão saber o que está acontecendo lá naquele grupinho pequeno, novo, que iniciou há pouco tempo, lá numa porta de garagem. Aí, quando você percebe que lá está acontecendo um abuso, é natural que você possa acusar, né? Falar, está acontecendo isso, tem que mudar, tem que melhorar. Né? E isso é um processo natural. Então, se a gente vem aqui e fala, isso que acontece em alguns grupos não está certo, como a Carol falou, não quer dizer que a gente está invalidando o movimento todo. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, que alguns casos isolados, né, e que nós, infelizmente, já vimos, e nós não estamos falando, assim, coisas que nós achamos, é coisa que a gente vivenciou, coisa que a gente viu, né, que, assim, uma certa, como é que eu posso dizer, cópia de igrejas ditas evangélicas. Quer ver um exemplo? A música. Nós temos compositores católicos fantásticos. Né?
E dentro do movimento tem compositores muito bons, né? Antigamente a gente comprava CD, né? Hoje em dia não sei nem como é que funciona mais para adquirir música aí nesses Spotify, essas plataformas todas, né? Mas eu tinha CD da Canção Nova, com vários artistas da Canção Nova. Nossa, uma música mais linda do que a outra. Agora, tem necessidade de você tocar, você que é do Ministério de Música da RCC, tem necessidade de você tocar uma música que foi composta pelo pastor fulano de tal, da Assembleia Ministério não sei das quantas? Ou você cantar uma música que é cantada pela irmã não sei das quantas, lá da Igreja Batista da Lagoinha? Não tem necessidade. Né? Então, esse negócio de ficar buscando coisas no protestantismo não é legal. Né? Nós temos músicas boas. O que aconteceu na RCC, lá nos anos 2000, acho que foi, se eu não me engano, né? Teve um boom, assim, com um padre famoso, ficou famoso, né? Um padre que, antes de ser padre, ele era animador de academia, né? Que é o padre, o reverendíssimo padre, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, Marcelo Rossi, né? Ele lançou uns CDs em que ele praticamente não cantava. Tinha um grupo de pessoas cantando, tá? E ele só dizia a frase que antecedia a música. Ele falava alguma coisa e o pessoal cantava. Ele falava alguma coisa e o pessoal cantava. E esses CDs do padre Marcelo Rossi estouraram, explodiram, tocavam em tudo quanto é lugar. Só que depois a gente foi verificar e perceber que muitas daquelas músicas não eram católicas. Eram músicas protestantes, eram músicas ditas evangélicas. Talvez não por culpa do próprio padre, digamos assim, né? Ele fez uma pesquisa de músicas para colocar, ele pegou aquelas músicas que eram mais cantadas no grupo de oração. E a gente poderia citar aqui vários exemplos de músicas que você pensa que são músicas católicas, de tantas e tantas vezes que você já ouviu no grupo de oração, você pensa que é uma música católica, mas não é, é uma música evangélica. Então, esse é um ponto que nós discordamos. Isso não quer dizer que a renovação está toda errada, né? Mas colocar música evangélica nos grupos de oração da renovação carismática católica é uma coisa que a gente acha desnecessário, né?